Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Não sai. A Ministra da Saúde recusa demitir-se. O pedido foi feito pelo PS esta semana a propósito da diretriz que foi dada aos hospitais. A Notícia do Público falava em cortes. Ana Paula Martins e o Primeiro-Ministro recusam essa palavra. Dizem que é uma orientação exigente de eficiência no que toca à despesa no SNS. E esta sexta-feira, dia em que foi ouvida no Parlamento, a Ministra foi confrontada com a morte de uma grávida de 38 semanas que deu entrada no Amadora Sintra em paragem cardiorrespiratória depois de ter tido consulta no mesmo hospital 2 dias antes. Há ou não responsabilidades políticas a assumir por Ana Paula Martins? Fica para a jogada da semana, na segunda parte. Os 4 ases, Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria, Nuno Garopa e Jorge Fernandes já estão aqui fora do baralho para lançarem as primeiras cartas sobre outros temas. E vamos começar com um tema, Jorge, que consideras ser preocupante para a democracia portuguesa. Na última semana, a linguagem do Chega ultrapassou os limites. Escolheste uma carta de espadas? Vou apostar que sim? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a linguagem do Chega, esta semana que passou, ultrapassou realmente todos os limites. O Chega está naturalmente a apostar tudo numa bipolarização, agora na campanha, digamos, presidencial, que já abriu a todo o gás, está a apostar tudo numa bipolarização entre o próprio Chega, enquanto representante, dizem eles, não é? Do povo de bem e do antissistema, e do sistema, que de resto, aliás, e esse é o discurso principal que Ventura está fazendo na corrida. E esta semana apareceram uns cartazes, não muitos por acaso, aparentemente uns 4 ou 5 cartazes, apenas na área metropolitana de Lisboa, em que se diziam coisas como isto não é o Bangladesh, Portugal não é o Bangladesh, ou os ciganos têm que cumprir as leis. Bem, eu acho que hoje o Rui Tavares, no Expresso, colocou a coisa de uma maneira muito elegante e muito inteligente, quando disse o que é que nós pensaríamos, o que é que alguém na Europa pensaria se alguém colocasse um partido político um cartaz em que se dissesse os judeus têm que cumprir as leis. Bem, era evidente o que é que toda a gente pensaria. Isto remete-nos, de resto, para os momentos mais negros da história do nosso continente. Quer dizer, são momentos negros. Eu nem sequer presumo que o deputado médio do Chega tenha a mínima noção do que é que aquilo significa sob o ponto de vista simbólico. Quer dizer, a maior parte deles, uma buçalidade total, não faz a mais pequena ideia das camadas de leitura que aquilo pode ter. E estão-se a agarrar a uma interpretação literal dos cartazes, claro que naturalmente caem dentro do que é a liberdade de expressão. Infelizmente isto é sempre um dilema muito grande que nós, liberais democratas, temos, que há sempre estas dificuldades, como lidar com mensagens e partidos deste teor sem pôr em causa os nossos próprios princípios liberais, e não há uma resposta fácil para isto. Quer dizer, esta semana, para além disso, bem, vimos aquele episódio degradante de Filipe Melo. Enfim, Filipe Melo já nos habituou a vários episódios degradantes, em que diz, basicamente, a uma deputada do Partido Socialista, que é negra, que devia ir para a terra dela, quando a terra dela é Portugal. Quer dizer, ela é tão portuguesa como eu, ou como o próprio Filipe Melo. E, enfim, naturalmente aquilo tem as conotações racistas que são absolutamente evidentes, quer dizer, não vale a pena, enfim, estarmos a dar voltas ao texto, quer dizer, é evidentemente racismo puro e duro, e portanto é evidente que não devia ser tolerado num país remotamente civilizado. Aliás, em França aconteceu já um deputado usar uma expressão de resto muito semelhante àquela, vai para a tua terra, perante o deputado, e a sessão foi imediatamente suspensa e o deputado foi imediatamente, teve uma suspensão de cerca de 2 semanas ou um mês, em que não pôde participar nos trabalhos parlamentares. O LIVRE pede o afastamento de Filipe Melo da mesa da Assembleia da República.
É o mínimo, quer dizer, o Filipe Melo, é evidente que ele foi eleito por votos dos portugueses e, portanto, tem toda a legitimidade política para ser deputado, mas a decisão sobre quem está nesses órgãos é uma decisão dos próprios deputados, portanto, dos 230 deputados que compõem a Assembleia da República. Isto de resto, leva-me ao último ponto, que é, o meu problema maior é que isto não são, antes eram casos isolados, agora são casos continuados e há evidentemente uma rampa deslizante em que o Chega, no fundo, está constantemente a testar os limites para perceber até onde é que pode ir nesta corrida desenfreada de buçalidade e de racismo, que é uma coisa lamentável. E quer dizer, e o problema é que aparentemente o PSD está bastante confortável com isto. Basta ver que esta semana aprovou a lei da nacionalidade com o Chega. E, quer dizer, depois ouvimos coisas absolutamente que eu fico estupefacto. Por exemplo, termino com isto, quando Leitão Amaro diz que Portugal é mais Portugal, fica mais Portugal no momento com a aprovação desta lei da nacionalidade. E, quer dizer, eu não presumo que Leitão Amaro tenha lido muitos livros sobre o que é o nacionalismo, ou o que é que significa a nação, o que é que significa a ideia de pertença, mas eu não sei o que é que ele quer dizer sequer com isto. Portugal fica mais Portugal, porque a única explicação que posso ter para isto é demasiado sinistra para sequer conceber, e lamento imenso que o PSD tenha entrado nesta deriva, que aliás, por exemplo, Miguel Poiás Maduro esta semana já veio dizer, bem, se calhar as coisas não estão aí pelo melhor caminho. Já veio criticar, sendo que nesta semana em que foi aprovada a lei da nacionalidade, o secretário de Estado da Imigração, Rui Freitas, sugeriu que o PS queria mais imigrantes em Portugal para ganhar votos. Foi numa entrevista aqui no Observador. A pergunta no decorrer da conversa foi se considerava que o objetivo dos socialistas seria mudar a base social do país para conquistar votos, e Rui Freitas disse que estaria sempre subjacente essa ideia. Susana Peralta, tens aqui uma carta de paus para o secretário de Estado. Sim, a minha carta de paus para Rui Freitas, aliás, eu acho que vem perfeitamente no seguimento da intervenção do Jorge e do Hoje Portugal é mais Portugal, do ministro Leitão Amaro. E aliás eu devo dizer que, para fazer aqui um bocadinho de autopromoção, eu fui ver as estatísticas do IRN para o meu artigo do Público desta semana, e de facto das pendências de nacionalidade 31%, portanto um terço mais ou menos, são da lei dos sefarditas, que já tinha sido alterada em 2022 e que aliás corresponde a um pico de inscrições precisamente em 2022, e portanto isto é completamente não chega a um quarto das pendências da lei da nacionalidade que dizem respeito a esta questão da naturalização, digamos, à volta da qual temos andado a legislar nas últimas, e nesta semana legislámos. E então, isto vem, no seguimento disso, vem então esta entrevista ao secretário de Estado, Rui Freitas, e que, quando confrontado pelos jornalistas do Observador para outra afirmação absolutamente lamentável do ministro Leitão Amaro, é preciso dizer isto com toda a frontalidade, o ministro Leitão Amaro tem vindo a aderir progressivamente a um discurso e a um modo de comunicação próprio, efetivamente, do discurso da extrema-direita, do Chega, e isto era inimaginável, acho eu, para qualquer democrata liberal neste país. Quando viu a AD chegar ao poder, era certamente para mim, que tinha respeito por este partido e tinha pelo PSD e tinha respeito pela alternância democrática, e nunca pensei que isto pudesse vir a acontecer, muito sinceramente. E então é esta história da reengenharia demográfica que Leitão Amaro veio afirmar como uma certeza, que o PS estava a operar uma reengenharia demográfica. E então o seu secretário de Estado vem dizer que sim, senhora, que realmente o secretário de Estado da Imigração, peço desculpa, vem dizer que sim, senhora, que confirma, que subscreve essas palavras do ministro Leitão Amaro, e depois diz que quando o confrontam, isso é a grande substituição, não é? Ele, sim, isso estaria sempre subjacente, porque era isso que sucederia. Portanto, nós estávamos aqui a caminho realmente de termos um novo Portugal, não é? E aliás, diz ele, há posições de socialistas conhecidos em Portugal sobre essa mesma substituição, e ele diz que há estas posições conhecidas, mas não no meio, era muito interessante, não é? Então tivemos já, acho eu, 24 horas desde a Vichy Soares, ou talvez mais. Era bom que alguém viesse dizer quem é que no PS disse que queria a grande substituição para ganhar a base eleitoral. Isto é, de facto, uma ideia completamente estapafúrdia, quer dizer, a vários níveis, ao nível moral e normativo que o Jorge já aqui discutiu, relativamente, que nos remete, de facto, para momentos muito negros da história da Europa, mas depois também, de um ponto de vista empírico, quer dizer, eu lamento, o pior tiro no pé eleitoral que o PS fez foi realmente
realmente esta política de imigração, enfim, que no fundo foi um excelente presente para a nossa economia, porque permitiu que Portugal recuperasse da pandemia com um mercado de trabalho dinâmico e com taxas de crescimento acima da média europeia. Não vamos agora aqui entrar no debate se queríamos mais ou menos, mas foi um tiro no pé eleitoral evidente e, portanto, é tão lamentável que tenhamos chegado a este ponto de um partido que se dizia, enfim, não sei se ainda se diz, do centro moderado, que é verdadeiramente absurdo. Eu gostava só aqui de recordar que no Luxemburgo 51% da população nasceu no estrangeiro, que na Bélgica 20% da população nasceu no estrangeiro, que na Áustria 22%, quer dizer, Portugal também estamos se calhar a chegar aos 15%, estamos muito, muito longe de estarmos assim, de facto, a perder, por assim dizer, a nossa identidade e ter esta grande substituição em marcha. Daí a tua carta de paus. Dos imigrantes com I, passamos para os imigrantes com E. Nuno Garopa, à boleia de um assunto que preocupa os portugueses que vivem fora de Portugal e para o qual têm de ter paciência. O novo sistema de controle de saídas e entradas no aeroporto de Lisboa não está a correr bem, este novo sistema. Deixa-me só dizer telegraficamente, continuamos sem provedor de justiça, sem juízes no Tribunal Constitucional e sem regularizar os conselhos judiciários, mas, telegraficamente, dizem que até ao final de novembro vão fazer um grande acordo entre PS, PSD, LIVRE e IEL, excluindo o Chega para tratar disto. Portanto, eu agora, daqui até ao final de novembro... O relógio está a contar, falta um mês. E não falo mais do assunto, até ao final de novembro. Pronto, não tenho que ouvir outra vez sobre isto. Sobre o que aconteceu, há duas versões. A versão que merece copas e a versão que merece qualquer coisa diferente de copas. A versão de copas há um problema no aeroporto esta semana, o Governo foi avisado, alertado, reagiu rapidamente, nomeou uma comissão que vai impor novas medidas de fluxos no aeroporto e, portanto, de facto, trata-se de uma forma rápida de fazer política. Agora, isto é a versão que tem copas. Agora, a minha versão é que a comunicação social portuguesa, incluindo o Observador, há 2 anos, desde 2023, que usa a expressão caos no aeroporto para descrever o que acontece no aeroporto de Lisboa. Portanto, o aeroporto de Lisboa está em caos há 2 anos. Durante esses 2 anos, os governos que estiveram do PS e da AD estão a fazer ping-pong com a ANA, em que os governos PS e da AD dizem que a culpa é da ANA, a ANA diz que a culpa é das reformas que os governos andam a fazer no controle de passaportes, e a ANAC, que é o regulador que foi criado para garantir que isto não acontece, finge que não tem nada a ver com isto e passa nos pingos da chuva. Esta semana isto atingiu picos de problema, porque pelos vistos mais de 1 hora é a média que as pessoas tiveram que esperar para controlar os passaportes, e a resposta do Governo foi uma resposta digna de Yes Minister. Vão nomear uma comissão, portanto ao fim de 2 anos, vamos nomear uma comissão que vai envolver o Governo, a ANA e a ANAC, que vai agora estudar como é que se resolve o problema. Portanto, este é o país dos grupos de trabalho. Eu diria Copas ou Sir Humphrey, que fazia essas comissões no Yes Minister para quando havia uma comissão e depois logo se vê. E agora, depois de imigrantes com I, imigrantes com E, e aqui a indignação, como percebemos, do Nuno Garopa, que passa muito pelo aeroporto de Lisboa, de resto, também sentes na pele, vamos agora para uma carta de espadas, Luís, para Mariana Mortágua, pelo tempo que a própria assume que demorou a decidir sair da liderança do Bloco de Esquerda. Mas, quer dizer, sim, porque ela diz que está a pensar no assunto desde as legislativas, mas nem é tanto por isso, pelo tempo que demorou, mas sim porque durante este tempo foram sendo tomadas decisões. E uma delas foi a Catarina Martins ser candidata a Presidente da República. E pronto, eu sei que as candidaturas são pessoais e não partidárias, aqui a Susana ainda me corrige com isso, mas nós sabemos qual é a realidade e sabemos que a realidade é que é uma candidata do Bloco de Esquerda. Quer dizer, e custa-me um bocado que alguém que não sabe ou que não sabia se ia continuar no partido ou não e que estava a ponderar a sair e acabou por sair, tenha decidido entalar o partido numa candidatura sem qualquer tipo de perspectiva razoável nestas presidenciais. Isto apesar da última sondagem que deu 7% a Catarina Martins, mas esta sondagem iremos ver nas próximas semanas. Isto é uma previsão, claro, nem é um desejo, é uma mera previsão. Iremos ver que nas próximas sondagens, esta é uma sondagem que simplesmente sobreestima o valor
desta candidata do Bloco de Esquerda. E, portanto, acho que alguém que está de saída não deve e não tem autoridade para entalar o partido da forma como entalou com esta candidatura às presidenciais. Tens ainda só aqui uma carta de copas muito rapidamente para Abel Ferreira, porque voltou só a para Abel desafiar o Ferreira. impossível. E verdadeiramente, quer dizer, aquilo é verdadeiramente impossível. Não, verdadeiramente impossível não é, mas é quase. O Palmeiras nas meias finais da Taça dos Libertadores tinha perdido por 3-0 na primeira meia-final, na primeira mão, e agora na segunda ganhou por 4-0, dominou completamente o jogo e pela terceira vez em 5 anos vai à final da Taça dos Libertadores. Eu lembro-me quando Jorge Jesus ganhou uma Taça dos Libertadores, disse que nem nos 50 anos seguintes algum português iria conseguir repetir aquilo. Ora, Abel Ferreira em 5 anos já ganhou 2 e agora arrisca-se a ganhar a terceira. E já agora, só para terminar, Abel Ferreira foi de Braga, foi em Braga que se tornou conhecido como treinador e, portanto, também é agradável ver isso. É uma nota positiva no final desta primeira parte. Já a seguir, a jogada da semana. Era um animal de boxe, portanto, para ter boxe é para dar pancada. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. O Dr. Mário Soares quer fazer apelo ao medo. Episódio 5. Uma armadilha em direto. Não pode dar lições de autoridade democrática ou democracia a um homem como eu. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. A notícia chegou neste dia em que a Ministra da Saúde foi ao Parlamento. Uma grávida de 38 semanas morreu depois de chegar ao Amadora Sintra em paragem cardiorrespiratória. O bebê está em estado crítico. A mulher tinha tido consulta há 2 dias no mesmo hospital. O diretor de serviço explicou que a tensão estava ligeiramente elevada. Fez exames, foi excluída uma complicação relevante da gravidez. Estava de resto assintomática e sem indicação de internamento naquele momento. Ficou agendado o internamento para as 39 semanas. A mulher não chegou lá, acabou por morrer esta madrugada, nesta sexta-feira. Jogada da semana do Fora do Baralho sobre este caso mais recente e também sobre a gestão do SNS, mas já lá vamos, começando por este caso da mulher grávida. Nuno Garopa, o diretor de serviço do Amadora Sintra, diz que o protocolo foi seguido. O mesmo é dito por Ana Paula Martins, com base nas informações que recebeu, sendo que PS e Chega pediram que a ministra assumisse responsabilidades. Do que conhecemos deste caso, há motivos para assumir responsabilidades para uma eventual demissão, sim ou não, sendo que a própria já garantiu que não sai. Parece-me que, se estamos todos de acordo que a situação do SNS é uma situação complexa e tecnicamente complexa e politicamente complexa, sinceramente, lamento que o país discuta o SNS em função de tragédias pessoais. E esta discussão faz-se agora, porque houve uma tragédia pessoal, depois vamos estar mais um mês sem discutir e vamos voltar a discutir. E, portanto, não creio que haja razões para demitir a ministra neste momento, por esta tragédia, e acho que a discussão em Portugal nos últimos anos é muito lamentável na questão do SNS, por ser questões que vão em função de tragédias. Isto é uma questão política. E, em 10 segundos, o que é a política do SNS? É o Partido Socialista, 6 anos no governo, não fazer nada e depois dizer que tem uma solução para o SNS que não negociou com ninguém, que impôs através da sua maioria absoluta, chegou ao fim de 2 anos, foi demitido pelo Presidente da República sem qualquer resultado na área da saúde. A AD entra a dizer que em 60 dias tem um plano maravilhoso para resolver o problema, apresentou uma coisa qualquer a que chamou plano, e ao fim de 1 ano e meio, porque este governo está lá há 18 meses, não há 4 meses, como a AD gosta de dizer, mas sim há 18 meses, não tem resultados, como aliás disse Marcos Mendes.
E finalmente o Presidente da República, que vem agora pedir pactos, é a mesma pessoa que demitiu a maioria absoluta do PS, deu 2 posses AD minoritárias sem qualquer obrigação de acordo com o Partido Socialista em termos de saúde. Nunca o Presidente da República exigiu qualquer acordo, seja para o que for. E agora vem dizer, no fim do mandato, de 10 anos do mandato dele, que é a pessoa que está preocupada com isso. Portanto, a responsabilidade do que está a acontecer é do PS, da AD e do Presidente da República. Não me parece que se possa reduzir isto à morte, a uma tragédia pessoal e à figura da Ministra, que no fim é parte de um problema político muito mais abrangente. Tem havido por parte da oposição aqui uma comparação desta morte com a que levou à admissão da anterior ministra Marta Temido, a ministra de António Costa, que também, que na altura caiu precisamente na sequência da morte de uma grávida, sendo que essa tragédia teve outro contexto, foi durante uma transferência entre hospitais por falta de vaga no Santa Maria. Podemos concluir, Susana Peralta, que há diferenças entre estes 2 casos? Quer dizer, eu acho já, quando Marta Temido se demitiu, ela demitiu-se objetivamente, para além da dimensão de tragédia pessoal que nunca podemos descurar, demitiu-se por um não caso. Ou seja, estas coisas acontecem, a pessoa chegar a um hospital e ter que ser transferido para outro porque o hospital está cheio. Acontece este tipo de protocolos em grávidas de risco. Eu não tenho nenhuma competência, eu não sei se é o caso nesta. Imagino que agora a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai investigar e vai dizer se efetivamente o protocolo foi seguido ou não. Eu não sou competente para isso. Mas o que é um facto é que acontece as pessoas morrerem. E eu não quero, é difícil estar a dizer isto agora porque realmente houve uma tragédia pessoal, mas acontece, portanto, muitas vezes os protocolos são seguidos e as melhores práticas médicas são implementadas e ainda assim acontecem tragédias pessoais. Isso é próprio do sistema de saúde e é próprio da forma de funcionar dos hospitais, dos centros de saúde e digamos, da profissão médica. E isto, nesse aspecto, é muito... Parece ser, enfim, até ver, e se de facto o protocolo foi seguido no caso desta senhora que morreu, parece ser muito semelhante ao outro caso de Marta Temido, que é um caso aparentemente, enfim, corrente, que infelizmente termina da pior forma e que depois leva à admissão da ministra. O que aconteceu com Marta Temido é que aquilo foi uma espécie de gota d'água, portanto havia uma acumulação, um cansaço relativamente aos problemas do Serviço Nacional de Saúde e digamos, uma grávida que morre é de facto uma situação que gera muita comoção pública e, portanto, Marta Temido, provavelmente também já estava farta daquilo, não sei, acabou por se demitir. Eu não sei, eu acompanho o Nuno nisto, eu acho que isto não é uma razão para a ministra se demitir pelas razões que o Nuno já expôs. Agora, eu acho é que havia outras ótimas razões para esta ministra se demitir e, desse ponto de vista, quer dizer, ela de facto chegou com uma visão completamente disruptiva. A primeira coisa que fez, é verdade que o CEO, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, o Fernando Araújo, estava há pouco tempo ainda no seu lugar. Aquilo é uma coisa muito complexa, demora o seu tempo, havia reformas que estavam a ser implementadas. A ministra chega, muda tudo, muda de diretor executivo do SNS a razão aparente, também se pôs a fazer coisas no INEM que ninguém percebeu. Já agora eu tenho que reconhecer aqui um erro, aparentemente fui atrás de uma notícia falsa na semana passada, quando deu o meu naipe à ideia do ANEM e enfim, não tenho a culpa, fui atrás de uma notícia falsa, mas queria aqui deixar esse registro por transparência para com os nossos ouvintes. E eu acho que ela já mostrou, quer dizer, é verdade que os problemas do SNS são complexos, é verdade que eu acho que nenhum governo, nem o do PS nem o da AD, tem coragem de fazer aquilo que é preciso fazer, que é uma efetiva regulação do privado. Enquanto não houver uma efetiva regulação do privado, e isto inclui regulação de preços, como existe nos outros países europeus, onde há uma coexistência entre setor público e privado, vai haver, isto são vasos comunicantes e os recursos vão ser sugados para o outro lado. Agora, eu acho que esta ministra mostrou que não tem minimamente competência para isto, começou a mexer na direção executiva sem se perceber para quê, e só que tem sido uma atrapalhada pegada, e agora esta história do orçamento é francamente delirante, quer dizer, chegar assim e dizer vamos cortar 10% nos fornecimentos e serviços externos, sem explicar como, e depois chegar e querer impor isso aos hospitais, e depois a figura que fez hoje no Parlamento a dizer, mas uma notícia que sai de uma reunião não é uma notícia, então metade das notícias não podiam ser, quer dizer, houve um diretor do hospital, ou vários, não sei, que efetivamente deram aquilo a um jornalista, mas caramba, isso é uma notícia perfeitamente legítima, desde que o jornalista em questão, ou não sei, tenha feito a sua devida verificação de fontes, de acordo com a deontologia jornalística. Portanto, eu
acho que há muitas razões para ela se demitir, provavelmente não a grávida, enfim, a lamentável morte do dia 2. Para o PS, para José Luís Carneiro, a gota d'água foi outra notícia também desta semana, essa de que falavas do Público a dar conta de que a direção executiva do SNS deu ordem aos hospitais públicos para cortarem na despesa. O Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde rejeitam essa palavra cortes, dizem que há sim, e vou citar, uma orientação exigente e que a ideia é haver maior eficiência. Essa exigência, Luís Aguiar Conraria, pode acontecer sem cortar nos gastos? Essa eficiência, aliás, também. Eficiência com exigência, enfim. Quer dizer, dizerem que não vão fazer cortes, mas sim vão fazer uma orientação exigente para maior eficiência, é gozar com as pessoas. Não, isso nem tem significado, essa frase. E, portanto, eu tenho dificuldades em comentá-la. Neste caso da Ministra da Saúde, eu acho que aquilo que choca é um pouco o que a Susana já referiu, que é, já estamos há algum tempo. Este digamos que é o segundo governo em que ela está, e portanto já estamos aqui há algum tempo e continuamos sem perceber qual é que é o plano, qual é que é o objetivo para resolver os problemas da saúde. Pronto, foi anunciado um programa de emergência, mal tomou posse, esse programa de emergência não teve grande sucesso, que era para aquele verão, mas continuamos sem um programa. Sem perceber qual é que é a forma de resolver o problema, quais é que são as orientações. E de repente uma notícia destas, em que se fala em cortes, numa altura onde nós vemos tantos problemas e em que se fala em cortes de orçamento sem... Quer dizer, não está ligado a nenhum plano. Quer dizer, não está ligado sei lá, vamos reduzir despesas, por exemplo, uma coisa que se fez há uns anos, agora já não se pode fazer. Vamos reduzir as despesas porque vamos deixar de usar medicamentos de marca e passar a usar genéricos. Ou vamos reduzir despesas porque vamos deixar de usar aquele tipo de médicos, os tarefeiros, e temos este novo plano para contratar pessoas em termos permanentes. Em que uma pessoa tivesse um plano onde conseguisse perceber que há ali uma forma de atacar os problemas e eventualmente até reduzir custos. Mas, quer dizer, nada disso é anunciado. E anunciar, ou apenas ficarmos a conhecer que vai haver um corte, ou que há uma orientação, como é que é? Exigente. Portanto, uma orientação exigente para maior eficiência. Portanto, sabermos apenas que há uma orientação exigente para maior eficiência, numa altura em que há tantas queixas, e numa altura onde, quer dizer, até o próprio Presidente da República pôs o dedo em algumas feridas. É verdade aquilo que a Aropa disse de que já podia ter falado há mais tempo, mas isso não altera o facto de essas feridas lá estarem. Isto de facto é um pouco assustador. Eu não sei se é motivo para a Ministra ser demitida. Eu diria que sim, porque ao fim deste tempo todo esperaria conhecer qual é o plano da Ministra para resolver os problemas do SNS. Mas pronto, não consigo dizer muito mais do que isto. Eu queria só acrescentar uma coisa muito rápida, quer dizer, é evidente que na situação de stress de gestão em que o SNS está, em que estes hospitais estão permanentemente a gerir equipas curtas demais e não conseguirem, digamos, apagar todos os incêndios, é o pior momento para lhes pedir para cortar, para fazer estes ganhos de eficiência ou grandes reflexões relativas à gestão eficiente do hospital. É absurdo. É isso, esta não parece ser a altura para anunciar cortes, não é? Quer dizer, é um bocado como se na altura em que nos queixamos que há não sei quantos milhares de alunos sem aulas, o governo viesse anunciar que ia reduzir o número de professores ou que ia reduzir o investimento nas escolas. O orçamento das escolas não faz sentido, não é? Portanto, não faz sentido. Coisa, sim. E ela já foi administradora do Santa Maria, do maior hospital do país. Vou-lhe perguntar que ganhos de eficiência que ela conseguiu na sua gestão, esta ministra. E, por amor de Deus, isto é realmente gozar com as pessoas. Jorge Fernandes, também te queremos ouvir sobre isto, uma área tão sensível como esta da saúde, que tanto preocupa os cidadãos, e depois destes anos todos, e já foram aqui também elencados esses problemas que já vêm de trás, com o rol de casos que temos conhecido nos últimos meses, no último ano e meio já destes governos de Luís Montenegro, com ou sem demissão, o Executivo fica mais fragilizado, até que ponto?
Bem, eu respondo à tua pergunta de forma muito direta. Eu acho que não fica fragilizado. Montenegro está, neste momento, em um controle praticamente absoluto da situação política. O Presidente da República está em final de mandato. O PS está cheio de medo de qualquer crítica mais contundente que pudesse remotamente sonhar com eleições, que não irão acontecer, claro. Enfim, o Chega faz barulho, mas no fundamental também não está grandemente preocupado com os temas da saúde, para além do efeito retórico, até porque isto nem sequer... Quer dizer, o Chega também não tem nenhum plano para a saúde. Quer dizer, se perguntassem a André Ventura, olha, fale 5 minutos sobre saúde, certamente não teria grande... Pelo menos eu, das 300 entrevistas que ele deu no último ano, não me lembro nunca de ouvir falar sobre isso. Dito isto, eu acho, um dos motivos pelos quais eu acho que... Eu acho que os eleitores, apesar de tudo, já descontam isto, e descontar aqui é no sentido de a avaliação que os eleitores fazem do governo, no fundo isto da saúde já está absolutamente incorporado e já é quase um ruído de fundo que as pessoas já nem utilizam esta informação para punir ou premiar o governo, porque reparemos, quer dizer, ao longo dos últimos, eu lembro-me, enfim, no governo de José Sócrates, por exemplo, Correia de Campos saiu porque nasciam crianças estava a fazer uma reforma e saiu porque nasciam crianças na berma da estrada. Depois veio o Passos Coelho, enfim, cortes, grandes cortes. António Costa duplicou o orçamento da saúde. O duplicou, quer dizer, eu não sei exatamente como é que o dinheiro foi gasto, mas a propaganda que era passada, e que aparentemente era verdade, não era propaganda, quer dizer, foi aquilo que era dito e que era continuadamente verificado pelos factos, é que durante o tempo de António Costa foi duplicado o dinheiro absoluto gasto em saúde. E a verdade é que ao longo dos anos as pessoas de alguma maneira queixam-se, há problemas, de vez em quando há estas crises em que aparecem pessoas em que há pessoas que morrem grávidas ou enfim, outras circunstâncias que são naturalmente tragédias pessoais. E, portanto, a conclusão que eu quero tirar com isto é a seguinte, quer dizer, isto tornou-se de tal maneira habitual, esta maneira de lidar com a saúde, sem que nenhum governo verdadeiramente tenha uma ideia do que quer fazer com o sistema de saúde, que na verdade eu acho que os eleitores já descontam isto. E depois há outro indicador ainda mais curioso, quer dizer, em alguns estudos que temos, que não são muitos, infelizmente, mas em alguns estudos que temos, as pessoas têm uma ideia abstrata sobre o sistema de saúde, isto é, acham que o sistema de saúde em abstrato não funciona muito bem, mas depois quando têm contacto com o sistema de saúde, como utentes ou como familiares de um utente, a sua avaliação tende a ser até relativamente favorável, porque em geral as experiências que têm são relativamente positivas. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que eu acho que... já agora só uma frase, essa é a minha experiência. Sim, não, portanto, aqui um elogio à minha experiência com o SNS, ok? Aquilo que nós temos, os dados não só anedóticos, digamos assim, por exemplo, o que estás a dizer, Luís, ou outras pessoas com quem muitas vezes contactamos, mas há alguns inquéritos feitos e aparentemente a ideia concreta, quando as pessoas têm contacto com o serviço de saúde, é melhor do que a ideia abstrata. Eu concluo dizendo o seguinte: o motivo pelo qual eu acho que Montenegro tem menos, digamos, problemas do que aquilo que, digamos, deveria ou poderia ter, é que há este barulho mediático que é contínuo, que é repetido, os casos são sempre os mesmos, são coisas iguais, e portanto eu acho que os eleitores neste momento já descontam simplesmente a ideia dos problemas da saúde, e portanto temos aqui um número mediático, a ministra está-se agrilhada na Assembleia da República, mas no final das contas, quer dizer, naturalmente demitir-se-á ou agora, ou um bocadinho mais à frente, mas virá outro ministro, seja do PS ou do PSD, e tudo continuará na mesma, e apesar de tudo, no meio deste caos todo, mediático acima de tudo, as coisas continuarão a funcionar e até podem funcionar melhor do que aquilo que nós muitas vezes achamos. Nuno, só para terminarmos, tens o mesmo entendimento e já agora vês aqui Luís Montenegro parecido com António Costa na forma como segura os ministros? Sim, eu acho que o entendimento é exatamente o mesmo, quer dizer, não há grande solução para isto. A única solução, na verdade, é aquilo que os vários candidatos presidenciais têm dito, é de facto um grande pacto entre o PS e o PSD para tomar um programa muito ambicioso de reorganização e reestruturação do SNS, que os partidos, obviamente, não tomam,
E, nesse sentido, eu acho que Luís Montenegro faz um pouco o que fez António Costa, e deixa-me dizer que José Luís Carneiro está a fazer o que fazia Luís Montenegro na oposição, que é, ele sim na oposição tem um grande plano, e que chegar ao governo, não digo que José Luís Carneiro tenha dito em 60 dias, mas em algo parecido, fará essa grande reforma. Portanto, quando estão na oposição têm grandes planos que em 60 dias funcionam, quando estão no governo isto arrasta-se e vamos de tragédias pessoais em tragédias pessoais. E nós estamos sempre aqui, Fora do Baralho, já sabe, podem enviar as suas perguntas para foradobaralho@observador.pt. Esta semana é o Luís Aguiar Conraria que vai responder às questões enviadas pelos ouvintes. Eu sou a Vanessa Cruz, bom fim de semana.